Estou aqui, vou ficar aqui com o pastor José. Muito obrigado pela sua presença. Uma honra estar aqui com você, doutora Daiane. Obrigado, pastor. E nós vamos começar falando de casais. Nós vamos fazer a melhor coisa. Quinta-feira eu tive a oportunidade de pregar sobre isso, uma parte falando a melhor resposta vem da melhor pergunta. Sim ou não? A melhor resposta sempre vai ser por causa da melhor pergunta. Então, eu queria dar aqui as honras ao pastor José, que ele começasse. Dessa vez, nós vamos deixar as mulheres para a segunda pergunta. Amém? Amém. Glória a Deus. Graça e paz a todos. Boa noite. Amém. Pastor, dentro desse tema maravilhoso sobre família, eu formulei aqui duas perguntas que eu acredito que muitas pessoas aqui também, principalmente os homens, têm dúvida e gostaria de saber mais, através do fundamento da palavra do Senhor, qual é o papel do homem no casamento? Amém. Será que isso é interessante para a igreja? Para todos nós, né? É lógico, irmãos, que é uma direção dentro da infinidade do que Deus pode falar conosco. Mas nós vamos, diante da Bíblia, trazer algumas direções para a igreja de como o homem deve se comportar dentro do casamento. Amém? Então vamos tentar responder isso agora, ó. Gênesis capítulo 2, versículo 9. Vai dizer o seguinte: do solo o Senhor Deus fez brotar todo tipo de árvores agradáveis à vista e boas para o alimento. E também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Amém? Vamos repetir isso aqui todos juntos, ó. Como que eram as árvores? Todo tipo de árvores à vista e boas. Amém? Então aquilo que Deus criou é agradável e bom. Então entenda que quando Deus estipulou o casamento, Ele estipulou algo agradável e ponto. Qualquer coisa disso fora do casamento não é a vontade de Deus. Porque Ele trouxe para nós, quando Ele cria, Ele criou algo bom e Aleluias. Então, irmãos, esse negócio de gato e rato, os opostos se atraem, esse negócio de é assim mesmo, o que a novela fez nas últimas gerações, triplo relacionamento, nada disso é a vontade de Deus, porque Deus criou algo sempre bom e Aleluias. Vamos para o versículo 15 agora. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim para o cultivar e o guardar. Aleluias. Então, começando a responder a pergunta do pastor José. Qual o papel do homem? Eva foi criado depois, sim ou não? Então, quem viu primeiro o que era bom e agradável? O esposo. Então, o que é o papel do homem? Ver o que Deus criou de bom e agradável. É Ele que viu primeiro o que era bom e agradável. Amém? Então, nós temos que entender que nós temos que enxergar aquilo. E como nós enxergamos aquilo? Nós temos capacidade de entrar no jardim do Éden? Não. Porque o versículo 15 diz: o Senhor Deus tomou o homem. Então, como nós vamos ver aquilo que é bom e agradável? Permitindo que Deus tome as rédeas da nossa vida. Se você for ver a tradução do que é tomou, no português ele vai dizer o seguinte, ó: capturou, conquistou, agarrou,
segurou. Amém? E a última tradução é exigiu. Então nós homens, se nós permitirmos, Deus irá nos tomar, nos capturar, exigir que a gente viva num jardim onde as coisas serão boas e agradáveis. Isso não quer dizer que não teremos problemas, que não teremos circunstâncias, mas isso vai ser criado pelo pecado, não criado por... Amém? Está de acordo até agora, pastor? Sim, sim, de acordo. Muito edificante, né? Bem explanado aí. Ao menos para mim ficou bem esclarecido. E olha o papel do homem, então. Primeiro, se deixar governar por Deus. Segundo, cultivar. Então, quem vai cultivar o ambiente da casa? É a mulher? Não. Nós estamos na época de plantio e colheita da soja. É lógico que vai ter algumas mulheres, mas a maioria, quem está plantando, gente? Quem está arando a terra? Quem está cultivando o solo? Irmão, o casamento é o homem quem tem que cultivar. O jardim era um lugar perfeito, aonde Deus deixou as coisas boas e agradáveis e nos deu responsabilidade. Amém? Então qual a responsabilidade que os homens têm? Quem está com o casamento ruim aqui, levanta a mão, estou brincando. Mas irmão, se está com o casamento ruim, não está sendo bom nem agradável, faz o quê? Análise do solo. Tem que ver o que está faltando, se é potássio, se é ureia, né, Lindomar? Se tem que adubar. Então, irmão, nós homens temos que ver o que está tornando esse casamento ruim, porque Deus nos deu essa missão, nos deu a responsabilidade de cultivar, para que aquele solo seja cultivável e gere frutos. Irmãos, e tem tempo para fazer isso. No Brasil você só pode plantar até janeiro soja, é ou não é? Irmão, tem hora que se você não fizer aquilo no momento certo, você perdeu a colheita daquele ano. E talvez Deus está trazendo você hoje aqui falando, ou você aproveita esses últimos dias de janeiro, ou você não haverá colheita no teu casamento esse ano. Porque a terra só replica o céu, irmãos. O que você precisa fazer para o teu casamento se tornar bom e agradável? Irmãos, não é, eu sei o que eu preciso fazer, eu preciso mudar a minha esposa. Outros estão falando, não, eu preciso mudar de esposa. Irmão, Deus falou que é para mexer na terra, não é para trocar a terra, não é para vender a fazenda. Então nós temos uma responsabilidade. Primeiro, ver o que Deus criou, se é bom e agradável. Depois temos que cultivar. E qual o papel do homem então, mais do que isso? Guardar. Olha que importante isso, ele teve que guardar. Então se o teu casamento está em perigo, mas eu estou certo, ela está errada e não sei o que, acho que meu casamento vai acabar. O guarda, meu irmão, ele está ali para guardar do ladrão, ele não está lá para brigar com quem está dentro da casa. Sim ou não? Então entenda que você, marido, é responsável por guardar o jardim que Deus preparou para colocar uma esposa junto com você. Sim, pastor, fala algo sobre isso. Com certeza, né? E assim, a gente vê aí a responsabilidade que Deus confiou ao homem, né? Quando a palavra do Senhor diz que Cristo é o cabeça do homem e o homem é o cabeça da casa, aquele que pensa, e dentro dessa palavra de cultivo, vem essa responsabilidade dada a nós, né? Para que nós possamos ter o entendimento de Cristo, para estar lançando as sementes,
para estar cultivando essa terra que é o casamento, porque nós temos uma grande responsabilidade sobre a nossa casa e sobre a nossa família, né, pastor? Pegando esse gancho, quais as sementes que você tem plantado no seu casamento? Irmãos, as sementes mais plantadas são as palavras, porque a gente fala muito mais que age, sim ou não? Então, irmãos, cuidado com o que sai da tua boca, porque às vezes você está estragando a planta, você está estragando a terra, ali não vai ter como frutificar, amém? Vamos para o versículo 16, e o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda a árvore do jardim você pode comer livre, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, certamente morrerá. Irmãos, olha como que Deus ele começa no 16. Deus dá uma ordem. Geralmente uma ordem ela pode ser descumprida, mas Deus ele é tão maravilhoso que ele dá uma ordem em forma de conselho. Ele fala assim: eu ordeno que você coma, mas eu falo para que não deve você comer de uma. Irmãos, entenda que sempre vai ter muito mais de Deus do que uma do Satanás para te derrubar. Deus aqui ele coloca uma ordem de comparação. Eu sou tudo, o quase nada pode fazer você sair da minha vontade. Porque ele fala: olha, você está vendo isso aqui? Tudo. Você pode. Então, irmãos, Deus criou tudo muito bem, bom e agradável, sim ou não? Mas há algo a ser cultivado, há algo que é para ser guardado, e há algo agora para ser obedecido. Quem é mais obediente à vontade de Deus na tua casa? O marido ou a mulher? Deus estava falando com quem aqui, irmãos? Deus estava falando com o homem. Irmãos, nós vamos ter um susto, eu acho, quando nós chegarmos lá, porque Deus vai tratar os assuntos espirituais, e talvez Ele não vai nem falar de nada natural, e nós às vezes estamos buscando tudo no natural, e quase nada no espírito. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas. Quem que fala aqui, ó? Como que está a tua vida? Corrida. Como é que está a tua vida? Nossa, trabalhando demais. Como é que está a tua vida? Sim, sim ou não? Você está buscando sustento, sim ou não? Você está buscando uma carreira, sim ou não? Você está buscando ser feliz, sim ou não? Você está buscando saúde, sim ou não? Deus falou para você buscar só o reino dele e a justiça, que o resto ele te daria. Irmãos, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele falou, Ele falou. É momento da gente olhar para as Escrituras e começar a entender ela e trazer aquilo como verdade absoluta. Nós temos que buscar coisas que são do alto, parar de correr atrás das coisas, porque as bênçãos virão e nos alcançarão. A Bíblia fala assim: maldito do homem que coloca sua esperança só nessa vida. É o mais miserável de todos os homens. Entende, irmãos, que há um buscar em Deus, e quando você busca o reino e a justiça, as demais coisas serão Então, irmãos, entenda que você precisa fazer a tua parte como homem. Você precisa ouvir. Você precisa se deixar ser governado. Você precisa cultivar. Você precisa guardar. Você precisa obedecer. E você precisa saber
o que pode ser de alimento para você e para sua esposa. Eu ia falar para a Daiane agora, para explicar, porque ela que é a parte da Eva, né? Eu vou falar, Daiane, você concorda que é o homem que tinha que falar, que se podia ou não comer? Prefiro nem responder. Então, entende, irmãos, que há algo que Deus deixou para nós. Gênesis 3:2. Para tentar finalizar aqui a primeira pergunta. 3:20, perdão, 3:20. Qual o papel do homem? Quando Deus cria o homem, o nome dele é... Qual que era o nome quando Deus criou a mulher? Quem sabe? Quando Deus criou a mulher, o nome dela era mulher. Mulher, não tinha nome. E o homem deu à sua mulher o nome Eva, por ser a mãe de todos os seres. Então, qual o papel do marido para fechar essa resposta, dentro daquilo que hoje Deus quis trazer? Você faz o nome da sua mulher na sociedade. A tua mulher é a coitada? Coitada, foi casar com aquele homem. Ou você faz com que o nome da sua mulher seja honrado e falasse: gostaria que a minha filha casasse com um homem igual ao seu marido. Você não pode desejar o marido da irmã, hein? Pelo amor de Deus. Entende, irmãos? O papel do homem é fazer com que o nome da mulher seja conhecido. Isso nós não estamos falando de pessoas perfeitas, mas quando as pessoas olham para você e para a tua esposa, qual é a impressão que fica? Esse casamento é feliz. Essa mulher é respeitada. Essa mulher é honrada. Essa mulher é reconhecida. Essa mulher é valorizada. É assim que as pessoas olham para a esposa? É, Irani? Amém, aleluias. Então entende, irmãos, que é um culto, porque Deus está falando, sim ou não? Sim. Podemos dar um glória a Deus? Aleluias. Mas então, tentando responder e fazer uma síntese, a vontade de Deus foi fazer algo bom e agradável. Quis colocar você num lugar perfeito, onde te daria autoridade sobre os animais, sobre a terra. Que não seria bom você ficar sozinho, fez uma companheira. Mas naquele lugar Ele contaria que você cultivasse e guardasse. E ordenou para que você fizesse coisas e não fizesse coisas. E te deu a honra de colocar o nome na tua parceira. Amém? Alguém já tinha visto dessa forma? Então que Deus abençoe. Nós maridos vamos tentar viver isso, sim ou não? Amém. Doutora Daiane. Graça e paz, amada igreja. E aqui eu tenho mais uma pergunta, que seria o seguinte: diante de tantas possibilidades hoje em dia, e antigamente, os pais que escolhiam o casamento, o parceiro para as filhas, hoje em dia nós temos até sites, temos tantas opções, mas eu gostaria de saber como podemos escolher o parceiro para casar. Aleluias. Amém. Aleluias. Será que Deus deixou uma direção? Vamos aqui para... Gênesis 2:21 aqui. Gênesis 2:21. Então o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem, e este adormeceu.
tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com? Fechou um lugar com? O homem estava o quê? Dor? Aleluias. Então, o que nós temos que fazer para escolher a nossa esposa? Dormir? Aleluias. Irmãos, eu vou trazer algo da medicina aqui. O que é o sono profundo? O que acontece? Nós temos um sono superficial e nós temos um sono profundo, e um sono mais profundo ainda, que é o sono REM. Quem já viu falar isso? As 3 fases do sono. Amém? O que Deus estava querendo dizer é que Ele não mudou, e Ele continua sabendo o que é melhor para mim e para... O que acontece no sono profundo? Aleluias. Presta bem atenção o que acontece no sono profundo. As lesões do cotidiano são reparadas. Então, enquanto Deus te cura das dores do dia a dia, Ele prepara a esposa para você. Amém? Ele vai dizer que é quando a memória, presta bem atenção nisso aqui, quando a memória ela é processada. O que significa isso? Que aquilo que você teve de visão, aquilo que você viveu, você começa a processar aquilo. Então, enquanto Deus te capacita, enquanto Deus te cura, Ele prepara a tua parceira. E o mais interessante de tudo isso, se eu fosse vocês, eu anotava, é quando o conhecimento é consolidado. Então eu quero falar mais do que você saber a mulher que vai vir, para você estar preparado para receber, você tem que estar curado. A tua vida e a tua memória processada e o teu conhecimento consolidado. É esse o homem que Deus quer entregar para a mulher que Ele vai fazer. Amém? Quando a esposa olha, vê um homem curado, os traumas do passado foram processados, existe conhecimento consolidado nessa pessoa. Amém, doutora? O que você acha dessa visão sobre o sono profundo? Nunca tinha pensado nesse sentido, mas foi muito profundo mesmo. E devemos descansar no Senhor e confiar, porque Ele tem preparado o melhor para nós. Então entende, irmãos, que Ele coloca o sono como um descanso de preparação. Ele não quer que nós andemos ansiosos para aquilo que for vir, mas Ele quer que nós nos preparemos para aquele que também é filha dEle. Aí eu pergunto para os maridos: você gostaria que a tua filha casasse com um homem igual você? Amém, aleluia? Glória a Deus. Aleluia, lá gostaria, pelo menos tem alguém ali, amém, aleluias. Entende, irmãos, que nós temos que ser pessoas repetidoras de resultados de... E ele vem e ele fala que ele tirou-lhe uma das costelas e fechou no lugar, coloca uma outra tradução que fala assim, ó, e fechou o lugar com músculo, vê se tem, com carne, músculo, sim ou não? Então, quando Deus for preparar uma esposa para você, Ele vai tirar um osso. E para que serve o osso?
sustentar. Entenda que agora que você casou, você só vai se manter equilibrado por completo na unidade com a tua esposa. O equilíbrio seu agora, sozinho, não é mais completo. Porque Deus, quando une você com a outra pessoa, Ele tirou parte da tua estrutura óssea. Mas aí você fala, nossa, mas Deus foi injusto, me tirou o equilíbrio. Deus, Ele é justo, Ele tirou o equilíbrio, mas Ele pôs mais força, Ele pôs mais músculo. E é por isso que você é mais forte, homem. Você não é mais forte para oprimir, você é mais forte para conquistar. Mas você já viu aqueles cachorro bobão, grandão? Não tem o pincher também? Irmão, não adianta coragem sem força, nem força sem coragem. Nós vamos ouvir isso ainda hoje. Amém? Então, respondendo, Daiane, o que você falou, o que nós temos que fazer? Diz como esperar, como fazer com que a gente, então, como é que chega então? Como escolhe? Eu escolho descansando no Senhor e me preparando. E como eu me preparo? Me curando das feridas do dia a dia. Porque é muito difícil você ficar se relacionando com uma pessoa doente, que não se cura. É muito difícil você, pessoas com memórias não processadas por Deus. Nós temos que ser homens curados, nós não podemos estar na igreja e continuar doentes, sendo que nós temos o Jeová Rafá. Irmãos, um dia as máscaras cairão, e será revelado como fomos como marido e como mulher. E talvez era melhor não ter vindo no culto hoje. Pelo menos você falar, mas eu nunca tinha ouvido falar assim. Irmão, a verdade sempre é melhor. Como que eu espero? Então eu espero descansando e me preparo. Aleluias. Então eu espero Deixa eu ver se tem mais algo aqui. (22) E da costela que havia tirado do homem, o Senhor formou uma mulher e a levou até... Amém? Entende, irmãos, que às vezes é a mulher que vai tomar a iniciativa. Não se acanhe, irmã, porque você vai falar, nossa, parece que é tanto de mim isso. Você foi formada por Ele. Irmãos, Deus vai trazer a pessoa certa para você, mas Ele também quer que você seja a pessoa certa para ela. Amém? Eu descanso, eu me curo, eu processo as minhas memórias, eu consolido o meu conhecimento, eu aguardo no Senhor. 24. Por isso o homem deixa o pai e a mãe e se une à sua, tornando-se os dois uma só. Então o que nós temos que entender? Que quando a gente casa, o filhinho da mamãe tem que deixar o pai e a mãe. Deixar é deixar. Deixar é deixar. 100%. Ah, mas eu vou casar e morar com a minha mãe e com o meu pai. Não. É deixar. O homem tem que estar curado, processado, e se ele tiver um conhecimento consolidado, ele tem emprego. E ele vai se unir. Ele não vai apenas agregar. Deus quer que haja uma união de fato. Não é uma situação onde essas pessoas ocupam, a mulher ocupa um lugar secundário. Não, é uma união de algo que é 100% seu.
Porque de você foi uma costela, mas dela é tudo. E quando Deus cria o homem, Ele fala, deixará pai. Mas tinha pai e mãe aqui? Por que Ele fala isso? Porque nós temos que replicar aquilo que Deus nos ensinou. Vai olhar para o pai e para a mãe e falar, não, eu sei o filho que eles criaram. Eu conheço o pai desse menino. Eu quero que ele case com a minha filha. Não, eu conheço essa menina. Eu sei o pai e a mãe que ele tem. Eu sei o casamento que foi referência. Eu quero que case com a minha filha. Então nós temos que entender que nós temos que ser replicador da vontade de Deus, para que os nossos filhos saibam como ele tem que ser como pai e como tem que ser como mãe. Mas nós estamos vendo pais e mães ferindo filhos que não querem nem casar. O seu casamento é referência para os seus filhos? O seu casamento faz com que seu filho fale, nossa, eu quero casar? Eu quero casar com uma pessoa igual a minha mãe. Eu quero casar com uma pessoa igual ao meu pai. Ou eu quero casar, mas não quero nunca ter um marido igual ao meu pai. Não quero nunca ter um marido igual a minha mãe. Irmãos, isso não é uma crítica, é uma vamos dizer assim, é uma reflexão. Aleluias. E se torna uma só? O que isso quer dizer? Se tirou da costela de Adão ela inteira dele, quando se une volta a ser só? E por que ele fala em união? Porque agora é uma unidade, potencialização de resultado. 2 cérebros, 4 braços, 4 pernas. Vocês nunca mais vão ser o mesmo, porque agora vocês são 2. Um pode dormir, o outro pode ficar acordado. A Daiane ficava acordada a noite inteira, cuidando das crianças, e eu dormindo. Olha só que maravilha. Entendeu? Se não tem ela, eu tinha que ficar acordado. Sim ou não? É verdade, doutora? Agora tem que aceitar, né? Já estão tudo grande, graças a Deus. 25. Ora, um e outro, o homem e a sua mulher, estavam nu e não se envergonhavam. Irmãos, o que Deus quer para nós? Quer um casal que não se envergonhe, que não tem nada escondido, que pode pegar o celular e abrir, pode tirar extrato do banco, pode escutar a conversa atrás da porta. Sim ou não? É esse o tipo de homem e de mulher que Deus está preparando. Isso é bom e agradável. É quando a gente pode estar nu diante da nossa esposa, nu diante do nosso marido, no sentido de não haver culpa. Não é que não há erro, mas há o perdão, assumir aquilo que você fez de errado. Porque somos humanos, somos pecadores, pecamos todo dia. Davi pecou, Sansão pecou, todos pecaram, só Jesus não pecou. Deus não está falando que nós seríamos sem pecado, mas Ele nos dá uma direção de como nós temos que nos comportar. Amém? Aleluia. Respondido? Pastor José. Uau, glória a Deus. Quanto ensinamento, né? A gente extrai dessa conversa maravilhosa que vem agregar, né? Não só para o relacionamento, mas em diversas áreas da vida, né? Desde traumas, coisas que nós devemos deixar para trás, para realmente viver o novo, né? Mas, pastor, eu tenho outra pergunta para você, porque dentro desse tema, a gente observa ali que Adão e Eva, eles viviam num paraíso, certo? Ali tinham de tudo, tinham liberdade para as demais, se alimentar das demais frutas, falavam com Deus, tinham uma vida perfeita, não tinha o enfado do trabalho, né? Essa vida cotidiana agitada que nós temos, né? Mas fica uma pergunta, uma dúvida na realidade: por que a Eva caiu em pecado, mesmo diante disso tudo? Houve uma causa para que ela caísse em pecado e viesse desagradar a Deus? Aleluia. A pergunta é de $1 milhão.
Mas é uma pergunta possível de ser respondida através das Escrituras. Amém? Então vamos tentar responder aqui. Quando Deus criou tudo, Ele falou que era o quê? Bom e... Aleluias! Bom e... Então o que Deus criou é bom e... Gênesis 3:6. Vendo a mulher que a árvore era boa. Se é bom, quem fez? Para comer, agradável aos olhos. Amém? Então até aqui o raciocínio da Eva estava sendo guiado por quem? E a árvore desejável para o entendimento. O que fez a Eva cair? O desejo. Então, irmãos, entenda que Deus, Ele não coloca nada para você que seja desejável. Ele coloca algo para você que seja bom e agradável. Tudo que começar a cutucar o seu desejo, vai fazer você ouvir a voz da serpente. Você tem o carro, mas você deseja ter um melhor. Serpente. Você tem um casamento, mas você queria que fosse diferente, queria que fosse... Serpente. Ah, eu morava em Alta Floresta, mas gostaria de morar lá em São... Serpente. O desejo foi a arma que a cobra usou. Amém? Então a hora que ela fala, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. Amém? O que nós falamos? Quem colocou eles lá para comer do fruto e tomou eles? Quem foi que colocou e tomou eles e pôs no jardim? Não foi Deus? Influenciado por quem que Eva erra? E ela toma. A Bíblia usa o mesmo verbo. Um tomou para colocar no jardim, e outro tomou para tirar do jardim. Entende, irmãos, que se a gente começar a viver pelos desejos da carne, pela cobiça dos olhos, aquilo que era para ser um jardim bom e agradável, se tornará dores. Porque agora Deus olha e fala, olha, com dores você vai gerar, com o suor você vai trabalhar. Então aquilo que era para ser perfeito, agora começa a ter o quê? Dores. Então, irmão, se não está sendo bom, não está sendo agradável o casamento, a serpente está trabalhando com o desejo. Eu desejo que meu marido fosse diferente. Eu desejo que o meu marido fosse assim. O que Deus está falando? Eu cuido dele no sono. É enquanto ele dorme eu trato ele. Porque se não tiver remédio, Deus sabe como tratar. Irmãos, na medicina, quando não dá para ver ser via oral, é na faca. E às vezes é assim que Deus nos trata. Quando você não acha mais que pela conversa está dando, e tem coisas na vida que tem que amputar. E tem muitas pessoas perdendo grandes oportunidades, porque não tem agido como Deus esperava. E por que Adão caiu? Irmãos, a primeira pessoa que eu consulto em qualquer coisa que eu for fazer, é lógico, é minha esposa. Toda vez que você for tomar decisão, coloque isso. Eu tenho uma ordem, eu coloco minha esposa, pessoas de oração, pessoas técnicas, e depois eu vou decidir.
Porque se minha esposa falar não, eu já nem perco tempo. Depois eu passo para pessoas de oração. Eu coloco elas para orar. Se essas pessoas falar não, eu já nem perco tempo. Se a minha esposa aprovou e as pessoas de oração falaram, olha, não estou vendo nada, eu peço para alguém técnico, um advogado, um engenheiro, porque eu não vou querer ter surpresa lá. Não é porque Deus aprovou, é que não tem armadilha que você vai ter que superar. E depois que passou pelas 3, eu vou ver o que eu tenho que fazer. Porque pode ser tudo, eu falar não é o momento. Por quê? Porque Deus vai falar comigo, se eu que tenho que decidir. Adão errou, porque a única vez que nós homens não podemos ouvir nossa esposa é fora da vontade de Deus. É a única vez que a tua esposa vai estar errada, é quando ela falar algo fora das escrituras. Jó, abandona o teu Deus e morre. Porque senão, às vezes, parecendo que é um culto feminista. Mas Adão caiu por causa da esposa. Jó quase perdeu tudo por causa da esposa. Porque o tudo de Jó era o relacionamento dele com Deus. Então, irmã, você já sabe que você tem alguns períodos do mês que você fica estressada. Então, jejua e ora nessa época para você não dar direção errada para o teu marido. Para você não lançar palavras de maldição sobre ele. Porque vocês são uma só. E você é capaz. Porque a mulher sábia edifica a casa. Mas a tola, com a própria mão a destrói. A Bíblia diz que a mulher tola, com a própria mão destrói o lar. E nós temos que ter mulheres sábias ao nosso lado. Então, irmã, não tem lugar para infantilidade, não tem lugar para tolice no casamento. Porque você pode destruir o seu lar. Eva caiu, porque ela deu lugar aos desejos. Amém? Respondido? Respondido sim. Mais Muito uma, bom. irmão? Por enquanto só. Tá muito bom. Para mim foi bem esclarecedor, né? Um tema de extrema importância para os casais, aqueles que estão ingressando aí no relacionamento, né? Que nós possamos, nesses cultos de domingo, culto da família, aprender um pouco mais, né, irmãos? Sobre relacionamento, crescer na palavra de Deus, porque pelo que nós aprendemos aqui, tem como dar certo, né, pastor Cristiano? Com certeza, eu acho que a palavra, ela nos dá a direção. Então nós aprendemos hoje como o homem tem que se comportar, sim ou não? Como nós temos que esperar a mulher que Deus preparou e porque Eva caiu. Aleluia.